Bom dia a todos, né? É um prazer recebê-los aqui na UFSCar, campus de Sorocaba. E a gente gostaria de dar início aos trabalhos desse seminário. E, antes de compor a mesa, eu só queria registrar a presença, já que somos um grupo pequeno também, né? É mais fácil da gente também registrar a presença de todos e utilizar o tempo para a gente poder se conhecer, trocar experiências, né? Então, eu gostaria de começar registrando a presença do Rogério Macedo, que é diretor da Secretaria de Inclusão Digital do Ministério das Comunicações, que, no período da tarde, também vai compor uma mesa, né? Do Gilberto Campos. O Gilberto Campos, que é coordenador de meta-reciclagem da Secretaria de Relações de Trabalho do município de Sorocaba. Representantes também do CEDIR Ciagre, da Exalc de Piracicaba, na USP. Do Programando o Futuro, um programa também de inclusão digital, no fundo. De representantes da Secretaria de Informática da UFSCar, o analista de tecnologia de informação, o João, e vários estudantes aqui da UFSCar e de outras universidades da cidade. O projeto Mais Telecentros é um projeto que se chama Mais Telecentros, Educação, Tecnologia e Cultura pela Inclusão Digital. Ele é um projeto de extensão da UFSCar, feita pelo Departamento de Ciências Humanas e Educação, com o Ministério das Comunicações. E é um projeto que, sendo de extensão, ele também é indissociável do ensino e da pesquisa, né? Então, nós temos também, nesse grupo de trabalho, composto por mais ou menos 35 pessoas, 34 pessoas, professores da universidade, bolsistas, que são estudantes da universidade também, e consultores externos. Então, é uma equipe grande nesse projeto, né? Os objetivos gerais do projeto Mais Telecentros é, basicamente, investir na constituição de rede entre os atuais e os futuros parceiros dos programas de inclusão digital do governo federal, desenvolver estudos, pesquisas, seminários que possam contribuir com as questões da inclusão digital, da cultura, da tecnologia e da sustentabilidade, e desenvolver tecnologias que possam contribuir também com projetos de inclusão digital, né? Então, todas essas ações elas estão sendo desenvolvidas no âmbito desse projeto, né? Entre esses objetivos gerais, eles se desdobram em vários eixos ou em várias outras ações, né? Então, nós temos os CRCs, que são os Centros de Recondicionamento de Computadores, então, uma linha de trabalho que vai nessa perspectiva. O CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, todo um trabalho desenvolvido nessa área. A questão da acessibilidade, inclusive, a semana passada foi feito em Brasília um seminário também, como esse, porém realizado em Brasília, sobre a acessibilidade. Lixo eletrônico, que é o nosso debate hoje, e tecnologias móveis, né? Quanto a esse eixo de lixo eletrônico do projeto Mais Telecentros, nós trabalhamos, ao longo desse período, com o intuito de mapear a situação atual da temática do lixo eletrônico em relação aos programas de inclusão digital do governo federal, né? A realização desse seminário, que estava previsto como um seminário nacional, mas que também ganha outro caráter, com a presença das professoras do Chile e da Argentina, né? Então, esse caráter latino-americano também. E a sistematização deste debate, que é um debate incipiente, né? Na universidade, aqui em Sorocaba, é a primeira vez que nós promovemos um debate acerca dessa temática. Então, também, a gente pretende fazer a sistematização dessas discussões para que depois elas possam se tornar públicas também, né? Então, aqui, nessa primeira mesa, a gente pretende discutir justamente a política de resíduos sólidos no Brasil e na América Latina. Contamos com a presença da professora Uca, né? E eu passo, então, a composição da mesa, né? Então, a professora Uca, da Rede Latino-Americana de Resíduos, ela é graduada na área de comunicação pela Universidade de Ottawa, no Canadá, mestre pela Universidade do Chile,
pesquisadora e consultora especializada em temáticas de comunicação, tecnologia de informação, resíduos eletrônicos e reciclagem de computadores. Trabalha ainda com temas ligados à questão de gênero e vida cotidiana. E, atualmente, é pesquisadora responsável pela Plataforma Regional sobre Resíduos Eletrônicos. Se a professora Uca puder compor a mesa. Temos também a presença da Neuci Bikov, que é graduada em Matemática pela USP, com especialização em Gestão Ambiental do Espaço Urbano e responsável pelo CEDIR, que é o Centro de Descarte e Reuso de Resíduos de Informática, também da USP. A professora doutora Eliângela Toso, graduada em Engenharia de Produção pela UFSCar, com mestrado e doutorado também em Engenharia de Produção pela UFSCar, docente do Departamento de Engenharia de Produção e coordenadora da pós-graduação do curso de Engenharia de Produção aqui da UFSCar. Ela atua nos temas de dimensionamento de lotes, sequenciamento de produção heurísticas e indústria de nutrição animal, e com pesquisa também na área de métodos quantitativos para o projeto de rede de logística reversa de materiais recicláveis. Temos também, compondo a mesa, o André Saraiva, que tem a sua formação na área de administração de empresas, de análise de sistema e gestão ambiental, e foi relator do GT de recursos, do GT de resíduos e equipamentos eletroeletrônicos, junto ao Ministério da Indústria e Comércio, na elaboração do edital de chamamento para o cumprimento justamente da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Primero que nada, quiero agradecer la invitación de la universidad a este evento y también felicitarlos por la producción de este. Mi presentación se relaciona con el estado actual de los residuos eléctricos y electrónicos en Latinoamérica. Trabajamos desde el año 2004 con el tema de residuos electrónicos. Utilizamos el concepto de residuo porque este genera valor. No utilizamos el término basura por lixo porque se supone que la basura no genera valor. Entonces, desde los inicios de nuestro proyecto modificamos el concepto y actualmente solamente hablamos de residuos eléctricos y electrónicos. También fuimos ampliando nuestro espectro en los equipos porque en nuestros inicios trabajábamos solamente con electrónico, específicamente con computadores, ya que ese era el equipo que generaba mayor residuo en estos momentos. Y actualmente, en términos de políticas públicas, como no se diferencia, trabajamos el tema de residuos eléctricos y electrónicos. Desde el año 2004 hemos ido evolucionando, como han ido evolucionando el tema de residuos electrónicos. El 2004 no había absolutamente nada y solamente teníamos de referencia los proyectos que se habían realizado en Europa, principalmente la WIGI, que es las reglas para la Unión Europea. Sin embargo, en estos momentos, o sea, casi 10 años después, vemos grandes avances en algunos países de Latinoamérica y también vemos grandes contradicciones, o sea, también vemos que estos avances quisiéramos que fueran mucho más rápidos de lo que ha sucedido. La plataforma es la plataforma RELAC, que es de residuos eléctricos y electrónicos para Latinoamérica y el Caribe, que generalmente no trabajamos el Caribe por las dificultades que tenemos de idiomas con ello. Es una iniciativa regional y eminentemente asociativa. En estos momentos también modificamos nuestro objetivo y son articular y concentrar actividades de una red multisectorial, o sea, en ellos trabajan sectores públicos, privados, organizaciones internacionales, organizaciones
academia, no son organizaciones, instituciones sin fines de lucro. Nuestra primera intención fue identificar las particularidades que tenía Latinoamérica como región en relación a los residuos electrónicos y tratar de buscar soluciones en forma armonizada, o sea, tener propuestas únicas latinoamericanas para ciertas temáticas. Obviamente no es todo, sino que ciertas temáticas que más adelante vamos a ir viendo. Los componentes que tenemos son desarrollos normativos, o sea, nos dimos cuenta que sin normatividad en Latinoamérica el tema de sistema de gestión integrada de los residuos no funciona. Teníamos como referente a los suizos de país de Suiza y ellos tienen una gestión voluntaria entre sectores público y privado. En Chile se trató de hacer hubo un convenio voluntario entre 4 empresas y Tabarrelac también y el gobierno de Chile y no funcionó en absoluto. En Latinoamérica lo primero que necesitamos para que funcione son normas. Si no, no hay, lamentablemente, pero así funcionamos, o sea, si no hay norma, los empresarios no van a responder. Y los empresarios a todo nivel de la gestión, o sea, tampoco los recicladores, tampoco los gestores van a responder. Después el sistema integrado de gestión que considera todos los pasos necesarios desde la prevención, el diseño, hasta el tratamiento final y la gestión final de los residuos. Reuso y recondicionamiento, inclusión digital, que es un tema específicamente latinoamericano. El tema de la inclusión digital, bueno, puede que suceda en otros países, en otras regiones, pero como latinoamericano tenemos muchos proyectos que se desarrollan en torno al reacondicionamiento de computadores especialmente. Tratamiento y valorización, ahí tenemos también particularidades. Nosotros no tenemos refinerías que valoricen el producto final, ya sea oro o plata u otro material de valor. Por lo tanto, las refinerías solamente creo que hay 4 en el mundo y los gestores tienen que exportar cierta parte de los equipos, generalmente las placas, para poder recuperar estos materiales de valor. Hay toda una discusión pendiente ahí, porque es un cierre y no cierre de esos valores. O sea, ¿qué pasa con los materiales que se recupera? Eso no seguimos nosotros la cadena. La cadena se termina en el momento que se recupera el valor. Y la gestión comunicacional, que es uno de nuestros principales trabajos, que sostiene la articulación. O sea, en esa línea hacemos encuentros internacionales, tenemos a nuestro haber 8 o 9 encuentros internacionales donde articulamos los distintos sectores y tenemos un centro de información que se llama www.residuoselectronicos.net que maneja toda la información. Bueno, ahí tienen una visión general de los millones de toneladas de e-waste. Creo que ahora son como 50 millones, algo así, actualmente en estos momentos de la generación de e-waste a nivel global. Es uno de los, bueno, ustedes deben saber que es uno de los residuos de los equipos que mayor residuos están produciendo, los residuos electrónicos, o sea, en la generación de residuos más productiva, entre comillas. Contexto regional, hay un rápido crecimiento, hay una ausencia de sistema de gestión. Hay 5 países que tienen normativa y un sistema de gestión integral
en Latinoamérica. O sea, podemos hablar eso como avance, pero realmente para el número de países que somos, que son entre 12 o 14, no me acuerdo bien, es poco, es muy poco. Y esto ha costado mucho. O sea, en 2 países están bajo la ley de residuos sólidos. O sea, Brasil y México están bajo la ley de residuos sólidos. Y Colombia, Perú y Costa Rica son los países que han implementado nuevas leyes y nuevas regulaciones en torno a residuos electrónicos y son nuevas. O sea, la más antigua es la de Costa Rica, que tiene como 4 años y todavía tienen un pendiente el tema de la implementación. Porque después de la ley, después de la norma, viene la implementación y Latinoamérica tiene grandes dificultades en la implementación. Los clonados también ha sido todo un tema porque generalmente lo que se propone es la REP, la responsabilidad extendida del productor. Que el productor se haga cargo de, de los residuos del equipo que coloca en el mercado. ¿Eso qué significa? O sea, al final significa que los consumidores paguen un fee, un costo, y que el 5 minutos no me alcancé. No. Y que el productor se haga cargo de que la gestión funcione. O sea, él no se va a hacer cargo de pagar eso directamente, sino que va a crear todo un sistema para que esta gestión funcione. Las diferencias, bueno, los proyectos de recondicionamiento, ustedes son, acá hay un proyecto de recondicionamiento, la Universidad de La Plata tiene otro proyecto, en su momento han sido sumamente importantes y tienen un impacto social bastante potente. Las diferencias regionales, ustedes van a ver que no tenemos información sobre Centroamérica, por ejemplo, o sea, no existen, no tienen información, no tienen acciones, no tienen absolutamente nada. Y las diferencias que se plasman en otros ámbitos, como ámbitos económicos, ámbitos de desarrollo, aquí en estos son muy patentes, o sea, se distingue. Una de nuestras propuestas era extender el concepto de la brecha digital también a los residuos. O sea, la brecha digital también no es solamente en el tema de acceso, sino que también se solidifica y se ejemplifica en el tema de las diferencias que hay en el tratamiento de residuos. El sector informal es un tema en Latinoamérica, o sea, como le llaman ustedes, los trocadores. Brasil es el único país que en estos momentos se hace cargo en la ley sobre este sector. Los demás países, al tener evidentemente el sistema informal, un gran sistema informal, pero ninguno se hace cargo porque considera que es un sistema ilegal, entonces que no puede ir en la ley. Esa es una de las justificaciones. Y bueno, la infraestructura para recolección y reciclaje, que se relaciona a todo el tema que hablaba antes, de no existir una infraestructura adecuada, o principalmente lo ligamos en un principio a la identificación de los residuos electrónicos como residuos especiales y no residuos peligrosos. Si los reconocen o identifican como residuos peligrosos, los estándares de gestión se suben, se alzan muy fuerte y por lo supuesto, los costos de la gestión de los residuos. Entonces, por lo tanto, es necesario que las normas y las regulaciones reconozcan e identifiquen a los residuos eléctricos y electrónicos como residuos especiales, que tienen un elemento de residuos peligrosos, pero no son residuos peligrosos como en su totalidad, porque eso dificulta mucho y la infraestructura que se necesita para recolección y reciclaje demanda muy altos estándares. Diversidad en las propuestas normativas nacionales. El caso de Argentina es el caso emblemático en las diferencias de países que son muy grandes, que tienen sistemas federales, provinciales y que estos se contradicen. Y los factores culturales. Nosotros tenemos una relación con los residuos y con la basura
muy distinta a lo que tienen los países industrializados, desde el concepto de lo que nosotros u otros consideran basura hasta nuestras costumbres de no cuidar el medio ambiente, etcétera, que se necesita un gran trabajo sobre eso. Los 7 pilares de la gestión, ustedes deben conocerlo, es la generación de RAE, el marco legal, la responsabilidad extendida del productor. Nosotros abogamos por la responsabilidad extendida del productor y no la responsabilidad ampliada, que es la otra alternativa. La responsabilidad extendida identifica al productor, le coloca metas definidas de recolección y identifica a una persona a cargo de la gestión. No significa que los otros no tengan responsabilidades, pero sí el responsable final de la gestión integral de los productores. Son ellos los que ponen. Esto posibilita también las modificaciones del diseño de los equipos. O sea, al hacerme responsable le coloco cada vez menos productos tóxicos y trato de alivianar el sistema de residuos. La retoma y recolección en este momento, principalmente como la mayoría de los países no tiene norma, es de B2B, o sea, business to business, es la recolección. Y la parte doméstica ha sido abandonada y queda la gestión en los informales. En la infraestructura, ya lo dije, los esquemas de financiamiento, ese ha sido uno de los temas más complejos de implementar en los países que sí tienen regulaciones. Costa Rica no sabe qué hacer con los sistemas de financiamiento. Monitoreo y control, generalmente esto pertenece a los ministerios de salud o a los ministerios de medio ambiente. Ministerios de medio ambiente son nuevos en Latinoamérica, generalmente no tienen mucha gente que trabaje, no tienen grandes fiscalizadores, hay todo un tema. Panorama general actual, ustedes lo pueden ver, yo no lo alcanzo a ver, pero los países que no están es porque no tienen estudios. Brasil sí tiene estudios, quería decirles que ustedes, pero no sé si acaso lo tienen, pero la última cifra que tenemos de Brasil es 918.685 toneladas generadas de residuos electrónicos, o sea, bastante mayor que cualquiera de los otros países. Los países más potentes en esto son, obviamente, México, Brasil, Argentina y Chile. Lamentablemente ni Argentina ni Chile tienen un sistema normativo de gestión de residuos. No sabemos por qué. Nosotros en Chile estamos trabajando hace 4 años con el Ministerio y todavía no logramos que salga ninguna normatividad. Y en Argentina fue eliminado de alguna manera el proyecto de Filmus, que tenía ya media sanción en el Senado y lamentablemente no tuvo la otra media sanción. Ahí están más o menos también los valores en relación a la población, la generación de RAE. Ustedes pueden ver las diferencias entre México, Argentina, o sea, México y, bueno, las cifras que le di de Brasil son abismantes en relación a los otros países. Y los otros países que no están es porque no hay estudios. O sea, significa que ahora sí, ya. En rojo está lo que está vigente en estos momentos, o sea, en inclusión de RAE sí está Brasil y México. En Ecuador hay acuerdos ministeriales en estos momentos, en Chile hay un proyecto de reglamento y en Argentina una revisión de proyecto. La próxima, por favor. En Perú, desde el año pasado tienen reglamento nacional. En Perú es el país más interesante en términos de la implementación, porque ha sido el país más nuevo. Entonces, por lo tanto, ha tomado toda la experiencia de los otros países. Perú y Colombia tienen el apoyo de EMPA, que es una organización suiza que ayuda a los países de desarrollo a la implementación de normas. Entonces, por lo tanto, trabajan muy bien. O sea, eso también ha significado, hace la diferencia en los países. O sea,
tanto en Perú como en Colombia y Costa Rica, ha recibido el apoyo de expertos holandeses de Costa Rica, y por lo tanto tuvieron la primera norma. En estos momentos yo pensaría que en Latinoamérica puede hacer transferencia de conocimiento de un país a otro. O sea, si bien necesitábamos al principio el apoyo de EMPA o de países industrializados, en estos momentos creo que en Latinoamérica perfectamente se puede mover con consultores latinoamericanos que tienen una visión más cercana de lo que sucede en la región y en nuestros países. El sistema de reciclaje, ustedes saben que es un sistema principalmente de ensamblaje. Hay recicladores locales en casi todas partes de Latinoamérica y también hay recolectores internacionales. O sea, en estos momentos está Belmont Trade, Belmont Trade es de Estados Unidos, creo, G de Canadá. Ellos están trabajando con gestores nacionales y se están llevando todos los materiales a sus países y de ahí mandan a las refinerías. Y bueno, lo que se está haciendo es la inclusión de nuevos productos. O sea, en México, por ejemplo, tienen un sistema de reciclaje de refrigeradores bastante importante. Los avances, la armonización regional, están los productores, los gobiernos. Eso es como lo más para nosotros relevante que funcione. Pero hay que tratar de que se integren consumidores especialmente y la academia. Nosotros tenemos un documento de lineamiento, está en nuestro sitio web, trabajaron 14 países, representantes de 14 países, en este lineamiento que da todos los principales puntos para la gestión integral, y trabajaron como 8 empresas, LG, Dell, IBM, Sony, en la avances en la región, nuevas normativas, nuevos estudios, hay grupos especializados, reuniones regionales, hay extensión de los aparatos electrónicos, inclusión de otros actores. La academia se está haciendo presente, que estuvo muy atrás en todo este grupo. La formalización y registros de gestores, que es absolutamente necesaria, que antes no existía, y acuerdos regionales. Esos son como los avances. Te pongo los pendientes: la adopción de normativas en países relevantes, acompañamiento de políticas de inclusión digital, ampliación de sistemas de recolección, proyectos permanentes, eso no hay. Inclusión de otros actores tampoco están, o sea, la participación de políticos, por ejemplo, o la participación de empresarios nacionales está pendiente. Superar las diferencias regionales, trabajar sobre proyectos específicos y mayor articulación entre los actores. Actividades del año 2012, hubo modificaciones de la WI a nivel global. Regionales, hubieron encuentros del Centro Basilea. En EMPA hubo otra reunión en México, hubo un encuentro regional en la Universidad de La Plata. En Brasil estuvo CIRE y estuvo ahora CIRE de nuevo en 2013. Y el encuentro regional que hicimos en Lima en noviembre. Nuevos estudios hay en Bolivia, un estudio sobre RAE, una inclusión digital, y nuevos en Brasil, el plan de acuerdo sectorial para la región. Esas son propuestas generales del marco legal. Ojalá lográramos una armonización regional. Y bueno, en esas 4 líneas estamos trabajando. Y terminamos. Muchas gracias. Ahí está mi email y el número de donde pueden encontrar la información de residuos electrónicos. Obrigada. Eu comecei na UFSCar em 2006, 2007, né, e a gente tinha muito esse viés, essa preocupação no campus, né, porque o princípio norteador era a sustentabilidade. Então, até o momento, a minha formação é, né, engenharia de produção, trabalhei com pesquisa operacional,
E a minha preocupação era, né, como que eu posso, né, as ferramentas com que eu trabalho, né, como que isso se insere dentro desse contexto, dessa preocupação com a sustentabilidade como um todo. E aí, né, a gente começou a fazer pesquisa, levantar. Comecei com uma aluna de bolsa treinamento, na época eu não tinha feito doutorado, né, não podia nem pedir outros alunos outras bolsas. E a gente, né, conheceu o pessoal daqui de Sorocaba, das cooperativas de reciclagem. Então, esse foi um tema que chamou bastante a minha atenção, né, do ponto de vista de pesquisa, porque, de cara, né, a gente já enxergou o quê? Uma carência do ponto de vista de técnicas, de métodos dessas cooperativas, uma carência no sentido assim, de necessidade de uma ajuda da academia. E a gente começou a trabalhar com esse pessoal. E, né, para mim, isso tem sido uma experiência rica, porque existe uma capacidade de inventividade, uma capacidade de criatividade dessas pessoas que trabalham, né, nessas cooperativas muito grande, né, e que tem sido uma mão de via dupla. Então, né, meu interesse com essa questão de resíduos sólidos, ele começou com essa, né, mais ou menos em 2007, com essas cooperativas. Né, não conhecia nada em termos de regulamentação, né, da área como um todo. E a minha preocupação inicial era, né, de uma forma geral, os resíduos sólidos urbanos. Né? Então, até essa questão, eu estava procurando depois na norma, na política, né, na política ensina a lei, no plano que foi elaborado logo depois da lei, se os resíduos sólidos, né, se os resíduos eletroeletrônicos se encaixavam dentro desses resíduos sólidos urbanos. Né? E existe uma lacuna, porque não existe uma classificação direta. Mas, enfim, né, então, aqui em Sorocaba, a gente começou a perceber essa questão das cooperativas, essa preocupação de conscientização ambiental do consumidor final, das pessoas que trabalham, porque elas precisam separar esse material. Então, a postura do consumidor é uma coisa que me preocupava bastante. E a gente começou a tentar propor, né, dentro da nossa linha de conhecimento, propor o quê? Propor a utilização das nossas técnicas, né, por exemplo, roteamento de veículos, né, como que a cooperativa tem um conjunto de bairros para recolher material, como que ela vai se organizar, né? E existe técnicas na academia, pesquisas de prateleira, né, eu brinco, muito efetivas que podem ajudar essa organização dos cooperados. Outras questões, por exemplo, a localização das instalações, né? Onde colocar centros de triagem. Então, assim, o meu interesse nessa área começou dessa forma, e aí eu comecei a estudar, né? Ainda de forma incipiente, né? A gente começou a estudar um pouco essa questão disso que a gente chama de logística reversa. Então, assim, a minha vivência em relação a isso, né, ela está mais pautada nisso. Né? Atualmente, eu tenho uma aluna que trabalhou no grupo, né, com resíduos eletrônicos. Tem um aluno que está trabalhando com reciclagem de pneus inservíveis, que já é uma estrutura que está bem desenhada. E a gente está, né, tentando mapear e tentar entender como que funciona essa logística reversa, esse fluxo reverso de material, né, dos mais diferentes tipos de material. Agora, o grupo de logística reversa ele se expandiu, e a gente está procurando olhar, então, né, porque isso é muito específico para cada tipo de material, como que isso está voltando. Né? Então, a minha preocupação, né, logo de cara, o meu foco é esse desenho de rede. Né? Então, como que a gente fala de desenho de rede? Quando a gente pensa em lançamento de um produto, né, quando a gente pensa em logística direta, tudo é muito definido. Quem dispara a produção, quem dispara essa distribuição, né? Quem desenha o produto, quem se preocupa em desenhar quem vão ser né, onde vão ficar os centros de distribuição, onde esse material vai ser armazenado, como que vai ser o fluxo desse material ao longo da rede. Né? Então, existe toda uma hierarquia, e isso é movido por interesse comercial, né, por interesse econômico, e isso acontece de uma forma tranquila. Então, no geral, né, esse desenho tranquila, né, nem tanto assim. O pessoal da produção já ia brigar comigo se eu ouvisse eu falar que isso é tranquilo, mas isso já é uma coisa consolidada, né? Já existe, né, a definição de responsabilidades, quem dispara, os interesses econômicos de cada um dos atores ao longo dessa rede. Então, tudo é muito definido.
E a nossa preocupação é como estruturar, né, essa rede de uma forma reversa. E aí, né, cada um tem o seu papel. Então, a partir do momento em que eu tomei conhecimento, né, que a gente viu a lei que regulamenta isso, né, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos no Brasil, a gente ficou, né, muito curioso, né, com a proposta, com a perspectiva dessa lei. Então, num primeiro momento, assim, lógico, né, a lei é um avanço tremendo e é uma coisa assim, se a gente pensar assim do ponto de vista básico, até, né, da lei em relação a fechamento de lixões, né, assim, a gente está falando de coisas muito distintas, né, de preocupações muito distintas, dependendo do tipo de material. Então, para mim, essa lei é um avanço, ela colocou princípios, ela colocou objetivos claros em relação a tudo isso. E, num primeiro momento, né, a minha preocupação é assim, tá, né, mas aí vai até o meu perfil, a minha formação de engenheira, que eu estou sempre preocupada assim, mas como, né? Então, tá bom, o objetivo é isso, né? Está super bonito, mas espera aí, como que a gente vai fazer isso? Então, essa é a minha preocupação, né, desde o começo. E aí, né, acompanhando um pouquinho o andamento das coisas, né, eu, né, tomei conhecimento também, fui vendo o Plano Nacional dos Resíduos Sólidos, que aí ele já trabalha um pouco melhor o que na lei está colocado como os instrumentos, né, de resíduos sólidos. Então, para mim, no primeiro momento, quando a lei define, né, os objetivos, né, até a definição de conceitos, e depois, quando ela coloca instrumentos, a primeira coisa que eu fui ver, espera aí, deixa eu olhar os instrumentos, como que isso aqui vai ser operacionalizado. Então, essa é a nossa preocupação. Na minha opinião, né, a gente ainda... Dentro da academia, a gente trata já até de uma outra forma, não só logística reversa, mas existe um termo que tem sido muito usado na literatura, que é o gerenciamento da cadeia de produção verde. Né? É um termo que está na moda na literatura. Por quê? Quando a gente fala de logística reversa, normalmente, né, a logística está relacionada muito com fluxo, com armazenamento, né, enquanto gestão da cadeia de suprimentos ela tem uma conotação muito mais ampla. E ela envolve, por exemplo, projeto de produto. Então, assim, quando você pensa... E, lógico, gestão de uma cadeia de suprimentos ela não está centrada numa empresa, num distribuidor, num comércio. Ela está centralizada no todo, né? E, inclusive, assim, aí essa gestão da cadeia ela tem que envolver os dois fluxos, o fluxo direto e o fluxo reverso. Nesse sentido, essa gestão verde ela está se preocupando com todos os aspectos, né, de colocação de um produto no mercado, desde a concepção do produto, desde as formas de processamento desse produto, geração de resíduos dentro da indústria, emissão de poluentes dentro da indústria. Existe muito trabalho, né, nessa área, existe muita pesquisa nessa área. Desenvolvimento do próprio produto em si, para que ele tenha essa conotação de ser um produto verde. E aí entra essa questão assim de que, né, que a professora mencionou, como que eu projeto esse produto de forma que ele seja menos contaminante, de forma que ele me dê menos trabalho lá no final do ciclo de vida para que isso possa voltar. Não que dê menos trabalho para a indústria, mas que dê trabalho para a cadeia como um todo. Então, isso já é uma forma de pensar, né, de atendimento à lei. Então, não sei se, de certa forma, isso caminhou de uma forma paralela ou se já é uma movimentação. Então, essas coisas, né, acontecem de uma forma simultânea. Né? Também esse gerenciamento de cadeia verde para as empresas, ele tem uma conotação de marketing, né, de divulgação da empresa em si. Então, isso é uma coisa positiva. Mas, né, então, existe essa articulação e muito desse gerenciamento ele está relacionado com o que a lei fala em relação à responsabilidade compartilhada, né, por todos os atores ao longo da cadeia de produção. Então, né, quando eu falo, por exemplo, de desenvolvimento do produto, eu acho que falta... né, um desafio desse gerenciamento é justamente pensar em como eu vou projetar produtos que, na hora que eu voltar ele ao final da sua vida útil, como que ele pode me servir de novo.
como que ele pode ser reaproveitado. Tem um estudo, um trabalho que foi feito no México em relação aos carros, né? Porque o carro ele tem uma vida útil longa e ele passa de um proprietário para outro proprietário, ele tem essa questão da troca de peças, porque o valor agregado é muito grande. Então, assim, mesmo quando o valor agregado, por exemplo, não é muito grande, um computador, né? Como que a gente poderia, de repente, pensar em projetar um computador para que ele não precisasse ser integralmente trocado, né? Eu não preciso trocar todas as peças, toda a caixa do computador em si. Por que eu não posso, de repente, trocar só uma peça, né? Eu quero que o meu computador tenha mais memória, eu quero que ele tenha mais velocidade de processamento, né? Então, será que eu preciso trocar tudo? Né? A indústria, de certa forma, os produtores, de certa forma, eles nos impelem é mais prático você trocar tudo, né? Então, eu troco lá o monitor, eu troco a caixa do CPU, eu troco o teclado, eu troco o mouse. Né? Até que ponto a gente precisa trocar tudo? Né? Então, assim, eu acho que essa preocupação, quando a gente fala de gerenciamento, né, de uma forma muito mais ampla, né, de uma cadeia verde, ela tem que se preocupar com isso. Né? E, nesse ponto, então, por exemplo, trocar uma parte, eu tenho que pensar num projeto do produto que facilita a troca apenas de uma parte do produto. Né? Então, assim, isso tudo está, né, na lei como incentivo a essas empresas, mas, para mim, ainda está pouco tangível como que vão ser esses incentivos às empresas que efetivamente fizerem isso. Porque a gente sabe assim, que, por exemplo, produtos, né, papel, o papel reciclado ele é mais caro. Até que ponto também a gente está disposto a pagar por isso? Né? Então, essa é outra preocupação. O gerenciamento dessa cadeia, de uma forma geral, ele tem que pensar nisso. Existe um custo dessa logística reversa. Né? E esse custo, o consumidor, quando ele quer trocar tudo toda hora, né, quando ele quer trocar a televisão toda hora porque saiu uma mais moderna, ele tá ciente de que ele também tem que pagar por esse custo de descarte. Né? Então, de certa forma, até que ponto isso aí vai estar sendo envolvido né, no nosso dia a dia. Então, assim, né, de uma forma geral, eu vejo de forma positiva essa questão dos acordos. Eu acho que isso tem que ser muito bem desenhado. Eu acho que as empresas, né, as empresas de uma forma geral, não me refiro só à indústria, né, empresas, comércio, indústria, eles existem. Existe uma boa vontade nesse sentido, né? Todos vão ter que estar envolvidos nesse sentido. O papel do governo, enquanto estabelecer regras, estabelecer normas, é fundamental para fechar isso, e o papel do consumidor também. Então, assim, quando eu me refiro ao consumidor, eu me refiro a essa responsabilidade que a gente tem que ter no sentido de consciência. E aí entra também o que está previsto na lei de educação ambiental. Então, até que ponto isso isso vai ser estimulado, vai ser incentivado, né? E a gente vai ter que, né, vai fazer com que isso se torne efetivamente não apenas uma lei, um plano, né, mas que isso se torne, para nós, consumidores também, uma cultura. Né? Eu acho que isso tem que se tornar um aspecto cultural, algo que seja natural. Então, assim, eu vou trocar o meu computador, será que eu preciso trocar ele todo? Será que eu não posso trocar só uma peça? Voltando um pouquinho nesse conceito de projeto de produto, né, pensar em trocar só uma parte de um produto, me ocorre o seguinte fato, né, e de como tudo isso, todo esse desenho é complexo. Por exemplo, quando a gente pensa na manufatura, né, e nas linhas de produção e distribuição, quando isso volta para a indústria, quando isso vai voltar de alguma forma para descarte, existe uma coisa que é a demanufatura. Né? Ou seja, eu preciso desmanchar isso, eu preciso separar isso. Eu vejo que a gente não tem tecnologia suficiente, a gente não tem mão de obra suficiente. Né? Por isso que, de certa forma, eu fico encantada com essa questão dos centros de recondicionamento de computadores, principalmente porque eles formam o quê? Mão de obra, né? Eles têm a possibilidade de fornecer mão de obra qualificada para trabalhar isso, para prolongar a vida útil desse material. Então, assim, eu acho que a gente tem um longo caminho pela frente ainda, no sentido tanto de trabalhar essa educação ambiental, como trabalhar também mão de obra qualificada dentro de cooperativas, dentro de empresas que vão fazer esse desmanche, essa separação. Né? Então, assim,
E a minha posição é assim, que existe também esse tipo de discussão, esse tipo de seminário aqui, de encontro, em que a gente possa discutir isso, né? Então, acho que, de uma certa forma, né, a academia, os nossos estudos, a gente tem um interesse muito grande em conhecer mais de perto esses problemas, porque existe muita pesquisa, né, de prateleira que trabalha com problemas teóricos e que pode transformar isso, né, e que pode ajudar, que pode trazer ferramentas que vão auxiliar as pessoas que trabalham nesse meio, né, os decisores dessa área, a trabalhar esse desenho, né? Então, por exemplo, no meu caso, que estudo logística reversa, né, a gente tem técnicas, a gente tem métodos, né, a gente tem muita pesquisa nessa área, é uma área rica de pesquisa que pode ajudar a desenhar esse fluxo reverso, a pensar em fluxo, a pensar em localização, questões até que estão aqui nesse edital, que eu achei interessante. Essa questão de formas de recebimento, onde localizar pontos de coleta, tudo isso pensando o quê? Que existe um custo associado a isso. Tá? Então, isso era o que eu tinha para falar para vocês. Então, de forma geral, respondendo as perguntas que a Isis tinha me proposto, né, eu vejo como positivo, eu vejo que a política ela tem um potencial de aplicação e de efetividade muito grande. Para mim, os principais entraves estão na conscientização das pessoas, né, conscientização da pessoa enquanto consumidor. É muito fácil a gente assumir determinadas posições, mas a gente tem que se comprometer com elas. Né? Quando eu falo de consumidor, eu falo de consumidor em todos os âmbitos, consumidor individual, consumidor coletivo, né, de uma forma geral. E para mim, os principais entraves são na operacionalização disso, em trazer isso nessa logística reversa. Isso não é uma coisa simples, porque isso tem um custo, né? É oneroso. O custo de transporte, por exemplo, na logística reversa, ele é pesado, né? Os produtos, o valor agregado do produto já é muito baixo, né? Isso precisa ser trabalhado. Meu tempo está acabando. Então, é isso, né? De certa forma, para mim, os entraves, né, sendo bem mais claro em relação às perguntas que me foram propostas, essa parte de operacionalização, essa questão de desenhar mesmo esse fluxo, fazer com que ele aconteça de uma forma que seja economicamente viável, e essa parte de conscientização ambiental. Para mim, são as duas coisas mais pesadas, né, para se enfrentar num primeiro momento. É isso. Muito obrigada.